Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e esse vídeo vai falar um pouquinho sobre o teste de respiração espontânea. Aquele momento de decidir se o paciente está apto a sair do ventilador e respirar espontaneamente é um dos momentos mais difíceis para quem trabalha em ventilação mecânica. Então nós vamos falar um pouquinho desse teste e se você então quer aprender um pouquinho disso comigo hoje, fica até o final do vídeo. Não se esquece aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo e aperta o sininho para receber notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. Vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos falar de teste de respiração espontânea. Quais são os pontos principais que a gente deve saber sobre esse teste? Mas antes de tudo, nós precisamos lembrar que a ventilação mecânica, o momento em que se institui a ventilação mecânica, a partir desse momento nós já temos que pensar na retirada desse paciente da ventilação. Obviamente que eu tenho que ter critérios, tenho que estabelecer alguns pontos que esse paciente deve atingir, alguns objetivos para que eu comece a retirá-lo da ventilação mecânica. Bom, o desmame ventilatório, essa retirada do ventilador mecânico é uma coisa. Agora, esse teste que a gente faz para saber se o paciente está apto a respirar, a gente chama de teste de respiração espontânea. Então eu quero apresentar algumas coisas aqui para você, para a gente refletir a respeito desse assunto hoje aqui nesse vídeo. Vejam, a gente sabe que a ventilação mecânica ela tem alguns critérios que levaram o paciente a precisar da ventilação mecânica. Então o que nós precisamos estabelecer é se o paciente está apto a iniciar o processo de desmame ventilatório. Okay? Desmame ventilatório é aquele momento que eu estou retirando o suporte ventilatório do seu paciente. Vejam, alguns critérios estabelecidos aqui precisam ser repensados. Então vejam, o que levou o paciente à ventilação mecânica? Está controlado ou resolvido? Então eu posso iniciar o desmame. Esse paciente ele tem drive respiratório? Ele é um paciente em que a hemodinâmica dele está estabilizada? A gasometria já está dentro da normalidade para aquilo que eu espero para o meu paciente? Por que eu não falo simplesmente de normalidade de pH normal? Porque às vezes pode ser que um paciente eu espero alguma pequena alteração desse pH. A PaO2 desse paciente está uma PaO2 acima de 60 milímetros de mercúrio, com uma FiO2 já abaixo de 40 e um PIP entre 5 e 8 centímetros de água, já desmamei o PIP desse doente. O balanço hídrico não apresenta nenhuma sobrecarga e não tem nada previsto de cirurgia para esse paciente, ou seja, algo que vá precisar que esse paciente volte para a ventilação mecânica. Se tudo isso estiver ok, a gente precisa considerar quais são aqueles pacientes que eu vou realmente, que eu acredito que ele vai ter um sucesso no desmame da ventilação. Então, algumas medidas são mais relevantes aqui. Então, por exemplo, a medida de força muscular respiratória, então a medida de PI max, quando ela é menor que menos 30, esse paciente é um paciente que tem um bom preditor de desmame da ventilação. Eu já mostrei aqui num outro vídeo para vocês, falando sobre como medir a PI max no paciente que está em ventilação mecânica, usando o manovacômetro. Mas a gente pode medir essa força muscular máxima também usando o ventilador mecânico e eu prometo que eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês, tá bom? Então se você está assistindo hoje esse vídeo, possivelmente eu vou fazer em breve outro vídeo falando de força muscular respiratória usando a ventilação mecânica, ok? O P01, né, a medida do P01 tem que estar maior do que 6, mostrando que esse paciente tem drive. O CROP, né, é um bom indicativo, que é esse índice que utiliza a complacência, a API, usa o PaO2 e a pressão alveolar de oxigênio e a frequência, quando maior que 13, ele é um bom indicativo, porém é muito difícil a utilização desse índice porque tem várias variáveis aqui para serem consideradas. Um dos bons preditores é o tubinho abaixo de 105 e a frequência menor que 30, como preditor de desmame. Vejam só. A Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, ela nos propõe, né, então ela mostra aqui diversos estudos que usaram alguns parâmetros que podem ser avaliados ou no ventilador ou avaliados na respiração espontânea e mostrou aquilo que é preditor. Então resume isso que está no slide anterior. Então o volume minuto, né, a gente pode considerar aqui, ó, os estudos usaram de 10 a 15 litros por minuto, quando menor do que 10 é um bom preditor de sucesso no desmame. Ou seja, eu posso estubar esse paciente que ele já está bem.
A força negativa ou também pressão expiratória máxima, que os estudos mostram pequenas diferenças na própria nomenclatura, então podemos usar o 30 que está no slide anterior. A pressão de oclusão da via aérea, o P01, quando relacionado com a API max, ele tem que estar em torno de 30% da API max, então 30% lá da minha PI de menos 30 aqui, é uma boa relação. E o CROP, como a gente mostrou lá atrás, 2 estudos somente que usam menor que 13. Vejam que então é pouco utilizado realmente o CROP. Agora, nos pacientes que eu consigo deixar ali espontâneo, ao invés de fazer essas medidas no ventilador, eu faço no espontâneo, então eu considero a frequência, o volume corrente, então quando eu preciso do ventilômetro para fazer essas medidas, então uma frequência menor que 30, o volume corrente deve ficar entre, aqui nos estudos, né, esses 18 estudos mostraram de 4 a 6, então a gente pode considerar assim, maior que 4 ml por quilo de peso, ou se você for mais conservador aqui, maior do que 6 ml por quilo de peso, e o Tobin menor do que 105 é a medida então que vai considerar que o meu paciente está apto. Outras medidas que a gente pode considerar quando eu falar de desmame, quando a gente falar de retirar o paciente, a gente utiliza essa tabela aqui que ela indica, né, a ventilação mecânica, é uma tabela do Consenso Brasileiro de Ventilação, um documento mais antigo que a diretriz. Mas vejam, a gente tem que minimamente olhar aqui para valores que observam a ventilação, portanto, capacidade vital, frequência respiratória e volume corrente, o volume minuto. A capacidade vital ela ajuda na avaliação de como está a minha força, além da capacidade pulmonar, obviamente, as medidas de CO2 e medida de oxigenação. Mostrando aqui então, ó, se eu indico ventilação com 35 de frequência, menor que 35, eu retiro. Se eu indico com 5 ml por quilo, menor que 5, maior que 5, eu indico. A capacidade vital tem que estar acima de 50, o volume minuto abaixo de 10 litros por minuto, as PIs e PEs aqui 25, e PCO2 menor do que 50, né, no caso de um paciente, ou pelo menos 50 na gasometria, PaO2 com 21%, pelo menos 50 também, com uma troca de maior que 200 para estubar. Muito bem, e o que é de fato o teste de respiração espontânea? Vejam bem, aqui a gente precisa ter um cuidado. Teste de respiração espontânea não é sinônimo de teste do tubo T. Eu tenho como fazer o teste de respiração espontânea ou em tubo T, como está aqui, ó, ou fazer o teste de respiração espontânea na pressão suporte, com pressão suporte entre 5 e 7 centímetros de água. Esse paciente ficando de 30 a 120 minutos nesse teste, passando por esse teste sem eu ter critérios de interrupção do teste, esse paciente está apto a ser estubado. Então eu devo monitorizar se esse paciente apresenta alguns sinais de insucesso, e aqui estão as dicas para que a gente considere o insucesso. Então, frequência respiratória maior que 35 é insucesso, uma dessaturação menor que 90% de oxigênio, na saturação de oxigênio, frequência cardíaca maior de 140, então aumenta uma taquicardia, ou então um paciente que faz ou uma hipertensão, né, a sistólica acima de 180, ou uma hipotensão com sistólica abaixo de 90. Ou mesmo sinais mais clínicos, que são os sinais de agitação, sudorese, alteração do nível de consciência. Bom, uma pergunta que sempre é feita é qual desses métodos é o melhor, se usar o tubo T ou se usar pressão suporte. E essa pergunta foi feita por esse artigo publicado em 2006. Veja, então nós temos aqui, ó, de 87 pacientes passaram pelo tubo T e 21 pacientes passaram aqui pelo grupo chamado de pressão suporte. O que eles viram, né? Dos pacientes que passaram para o tubo T, 13% desse grupo foi reintubado em 48 horas. Então a taxa de reintubação foi de 13%, e na pressão suporte uma taxa de 19%, apesar de ter sido maior, não foi uma diferença considerada significativa. Depois que esses pacientes foram reintubados, a mortalidade também não teve diferença, 5 e 2, não foi uma diferença significativa. O uso da VNI, né, pós-extubação, 5 pacientes usaram no grupo tubo T e 2 aqui no grupo pressão suporte, também sem diferença, então não foi isso que determinou. E quais falharam na VNI, um paciente falhou em cada um desses grupos. E aqui tem
características quanto ao tipo de tubo, mas e aí então a gente consegue observar que nenhuma das características foram diferentes entre os grupos, né? Não houve diferença significativa entre os grupos. A gente pode, o que eu chamo a atenção para vocês é que os pacientes que falharam são pacientes mais velhos, aqui mais idosos, podem observar isso aqui, ó, mais do que, apesar de não ser uma diferença tão grande, mas o grupo em média aqui é uma diferença um pouquinho maior, ó, de pacientes mais idosos, não diferindo também em outras características. E por fim, o que a gente mais tem de atenção aqui, ó, dos pacientes que falharam no teste de respiração espontânea em tubo T, por que falharam? Né? Um paciente aqui falhou porque ele ficou extremamente agitado, então foi por agitação que ele teve essa falha. O outro paciente aqui, ó, porque ele apresentou pelo menos mais de um critério do que um critério de falha, e os outros apresentaram um único critério de falha. E dentre esses critérios, vejam só, quais são os critérios que mais aparecem aí para a gente ficar mais atento? É a frequência respiratória e aqui, ó, a variação na frequência cardíaca, né, seguido depois das alterações de pressão e por fim a dessaturação é o que menos vai apresentar, já que aqui a gente oferta oxigênio com a mesma FI que ele estava recebendo na ventilação mecânica. Por outro lado, dos 10 pacientes que falharam na pressão suporte, então aqui nenhum deles apresentaram alterações consideradas de agitação, né, ou outros, ou mais de um critério. 8 pacientes tiveram alterações aqui, que tiveram falhas aqui de pelo menos um critério, e um paciente aqui teve alteração de frequência cardíaca. Vamos de novo para cá, para esse ponto em que a gente vê quais eram as características desses pacientes aqui. Ó. Então a maioria também apresentou principalmente alteração de frequência respiratória, 2 pacientes só desaturaram e o restante alterações hemodinâmicas. Então esses são critérios que a gente tem que levar em consideração sempre que for estubar os pacientes que estavam em ventilação mecânica, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo que eu fiz hoje aqui para vocês, falando de desmame ventilatório. Esse é um assunto muito complexo. Eu já fiz uma aula inteirinha aqui numa jornada que a gente fez de ventilação mecânica, ela ainda está disponível. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre desmame ventilatório, vai lá na aula, procura no canal Apollo Fisioterapia, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no canal Apollo e até a próxima aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Um grande abraço.